Eu sempre fui o tipo de pessoa que acredita no que pode ser medido, no que pode ser provado, no que tem lógica e consequência e uma cadeia de causa e efeito que você consegue rastrear do começo ao fim. Cresci assim. Construí minha carreira assim. Construí minha vida assim. Sou advogada. Fui advogada por 15 anos antes daquele dia, e continuei sendo depois, mas de uma forma que eu ainda estou aprendendo a entender. Meu trabalho sempre foi exatamente isso: encontrar a verdade dentro dos fatos. Separar o que pode ser demonstrado do que é apenas percepção. Construir argumentos sólidos sobre bases sólidas. Então você pode imaginar o quanto foi difícil para alguém como eu tentar colocar em palavras o que aconteceu naquela tarde de março. Mas deixa eu começar pelo começo. Eu tinha 36 anos. Estava no auge, pelo menos era o que parecia de fora, e honestamente era o que parecia de dentro também, na maior parte do tempo. Sócia numa firma de médio porte, especializada em direito empresarial. Uma equipe de 8 pessoas que eu coordenava. Uma agenda que começava antes das 8 da manhã e raramente terminava antes das 10 da noite. Um apartamento bonito num bairro que eu escolhi pela proximidade com o escritório, não pela qualidade de vida, detalhe que só percebi depois. Tinha um relacionamento que funcionava, ou pelo menos eu chamava de funcionar. Rodrigo era arquiteto, inteligente, paciente de um jeito que eu não merecia e que eu não sabia reconhecer naquela época. A gente se via nos fins de semana quando os dois conseguíamos. Durante a semana éramos 2 pessoas que dividiam o apartamento e mandavam mensagem de texto para combinar quem buscava o jantar. Eu não via problema nisso. Essa era a vida que eu escolhi. Eu era boa no que fazia, era reconhecida por isso, ganhava bem, tinha autonomia. Para alguém criada numa família de recursos limitados no interior, aquilo representava tudo que eu trabalhei para construir. O que eu não percebia, o que eu só entendi da forma mais brutal possível naquela tarde, é que havia uma diferença enorme entre construir uma vida e viver uma vida. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído do escritório mais cedo do que o normal, o que significava 6:30 da tarde em vez de 9 da noite. Tinha uma audiência importante na manhã seguinte e queria dormir bem, coisa que raramente acontecia quando eu ficava até tarde respondendo e-mails. Estava no carro, na avenida principal que cortava o caminho entre o escritório e o apartamento. Aquela avenida que eu percorria todo dia, tão automaticamente que às vezes chegava em casa sem conseguir lembrar do trajeto. O tipo de piloto automático que a rotina instala em você sem pedir permissão. Estava ao telefone, viva voz, dentro do carro, completamente legal, mas completamente distraída. Era minha sócia, Fernanda, discutindo um detalhe do contrato que seria apresentado na audiência do dia seguinte. Eu estava com a cabeça no documento, não na estrada. O semáforo estava verde. Entrei no cruzamento sem hesitar. E então o mundo explodiu. Não é metáfora. Foi literalmente isso, um som de explosão, um impacto que veio da esquerda com uma força que meu corpo não tinha referência para processar, e então o movimento. O carro girando, o vidro, o som de metal contra asfalto e depois... silêncio. O silêncio que veio depois do impacto não era o silêncio de estar inconsciente. Era um silêncio diferente, com uma qualidade que eu nunca tinha experimentado antes. Como se o volume do mundo tivesse sido desligado de repente, não gradualmente, não com o fade, mas com o corte absoluto. E então eu percebi que não estava mais no carro. Não da forma que você imagina quando ouve essa frase. Não estava fora do carro fisicamente. Estava fora do corpo. E o corpo estava no carro. E o carro estava no meio de um cruzamento com outro veículo que tinha colidido na lateral esquerda com uma velocidade que eu depois descobriria ter sido de 83 km/h. Mas naquele momento eu não sabia de nada disso. Naquele momento eu estava em outro lugar completamente. Vou tentar descrever o que aconteceu a seguir, mas preciso que você entenda antes que as palavras que vou usar são aproximações. São as ferramentas mais próximas que a linguagem humana oferece para algo que a linguagem humana não foi construída para descrever. Não havia escuridão. Não havia luz no sentido convencional.
Havia algo que eu só consigo chamar de presença, uma qualidade do espaço ao redor que era ao mesmo tempo completamente vazia e completamente plena. Como uma sala enorme que você sente estar cheia de algo mesmo quando não há nada visível nela. E então começou. Não progressivamente. Não como um filme que começa do início e avança em ordem cronológica. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Cada momento da minha vida, cada um deles, desde os mais insignificantes até os que eu passei anos tentando esquecer, estava presente simultaneamente, com uma clareza e uma nitidez que a memória normal nunca oferece. Não era lembrança. Era experiência. Tinha uma diferença fundamental entre os dois que eu só entendi naquele momento. Lembrar é observar algo de fora, através do filtro do tempo e da interpretação. O que aconteceu comigo foi estar dentro de cada momento de novo, sentindo, percebendo, existindo nele, e ao mesmo tempo estar fora de todos eles, vendo o conjunto inteiro de uma perspectiva que não existe no tempo linear. Vi minha mãe me colocando para dormir quando eu tinha 3 anos. Senti o peso do cobertor. Ouvi a voz dela, uma voz que eu tinha esquecido, não a voz dela adulta que eu conhecia, mas a voz dela jovem de quando eu era pequena, que ficou guardada em algum lugar de onde eu nunca tinha conseguido recuperar. Estava lá, inteira, real. Vi a primeira vez que fui para a escola. A sensação de soltar a mão da minha mãe na porta da sala. O cheiro de giz e madeira velha. O peso da mochila nas costas. A mistura de medo e curiosidade que nenhum adulto consegue reproduzir porque os adultos já sabem demais sobre o mundo para sentir aquela mistura específica de novo. Vi a tarde em que meu pai perdeu o emprego e tentou esconder de mim e da minha irmã. Eu tinha 8 anos. Eu sabia que algo tinha mudado, mas não sabia nomear. Na revisão eu entendi tudo. Vi o peso que ele carregou naquela época, vi o esforço que custou a ele manter a normalidade para nós, vi o amor por trás de cada detalhe daquele esforço. Chorei. Não sei se é possível chorar fora do corpo, mas o que eu senti era o equivalente exato das lágrimas. Vi a primeira vez que me apaixonei. Tinha 16 anos. Um menino que tocava violão numa banda horrível numa festa de aniversário, e que olhou para mim de um jeito que ninguém tinha olhado antes. Aquela experiência específica de ser vista, de verdade, de um jeito que chega antes das palavras, que a gente às vezes passa décadas tentando reencontrar sem saber exatamente o que está procurando. Mas não era só as memórias bonitas. Isso é importante dizer. Vi a tarde em que fui cruel com minha irmã mais nova por motivos que nem eu mesma conseguia justificar. Tinha 15 anos, ela tinha 12, e eu disse algo que eu sabia que machucaria e disse mesmo assim. Na revisão eu senti os dois lados simultaneamente. Senti o que eu senti naquele momento e senti o que ela sentiu. As duas experiências ao mesmo tempo, sem filtro, sem a distância confortável que o tempo normalmente oferece. Vi a vez que deixei de dizer algo importante para minha mãe porque estava com pressa. Ela tinha tentado me contar algo que eu entendi na revisão que era significativo para ela, e eu disse: me conta depois, mãe, tô atrasada. Não houve depois. Não por nenhuma razão dramática, ela estava bem, ainda está bem, mas o depois simplesmente nunca aconteceu porque a vida continuou e o momento passou e eu nunca perguntei de volta. Na revisão, esse momento pequeno e aparentemente insignificante tinha um peso que eu não esperava. Muito maior do que as coisas que eu considerei erros sérios ao longo da vida. Muito maior do que as decisões profissionais equivocadas, do que os relacionamentos mal resolvidos, do que as ambições que custaram mais do que eu calculei. O peso estava nos momentos em que eu estive presente fisicamente, mas ausente de verdade. Vi o dia em que decidi ser advogada. Não a decisão formal, a que eu contei para as pessoas, a narrativa construída sobre vocação e interesse e aptidão. Vi a decisão real, a que aconteceu num momento específico que eu quase esqueci. Aos 18 anos, sentada na mesa da cozinha da casa dos meus pais, olhando para minha mãe que tinha acabado de chegar do segundo emprego com os pés doendo e o rosto marcado pelo cansaço de uma vida inteira de trabalho manual. Eu decidi naquele momento que nunca seria assim. Que construiria algo diferente. Que teria controle. Na revisão eu vi essa decisão com toda a clareza. Vi o amor que havia nela, o amor pela minha mãe, o desejo de não sofrer o que ela sofreu.
E vi também o que cresceu ao redor desse amor ao longo dos anos: a armadura, o controle, a dificuldade de parar, de descansar, de permitir que a vida tivesse espaços vazios sem preenchê-los imediatamente com produtividade. Não havia julgamento na revisão. Isso é fundamental entender. Não havia uma voz dizendo que estava certo ou errado, o que foi desperdício ou investimento. Havia apenas clareza. Uma clareza que o cotidiano nunca oferece, porque o cotidiano sempre tem ruído demais, pressa demais, camadas demais de interpretação entre você e o que realmente está acontecendo. Vi Rodrigo. Vi a primeira vez que conheci ele, numa festa que eu fui contrariada, cansada depois de uma semana longa, já planejando ir embora cedo. Ele estava encostado numa parede conversando com alguém e riu de algo que a pessoa disse com uma naturalidade tão completa que eu parei por um momento. Não era o riso em si, era a qualidade da presença dele naquele riso. Ele estava completamente lá. Completamente naquele momento, sem nenhuma parte de si em outro lugar. Eu notei isso naquela noite, mas nunca coloquei em palavras. Na revisão eu entendi o que notei. Vi todas as vezes que ele tentou me alcançar de formas que eu não percebi ou percebi e ignorei porque tinha algo mais urgente. Um jantar que ele preparou numa terça-noite e que eu cheguei tarde demais para comer quente. Uma viagem que ele sugeriu 3 vezes em 3 meses diferentes e que eu adiei as 3. Uma conversa que ele começou numa noite de domingo e que eu encerrei sem querer porque chequei o telefone no meio. Não havia acusação nessa parte da revisão. Era apenas a visão limpa do que foi, do que eu dei e do que não dei, do que recebi e do que não soube receber. E então, numa fração do que seria um segundo no tempo físico, eu vi algo que não esperava ver. Vi o futuro. Não como profecia. Não como visão mística de eventos que ainda viriam. Era diferente disso, era mais como ver o peso das escolhas. Ver para onde cada caminho levava, não em termos de eventos específicos, mas em termos de qualidade de existência. A diferença entre uma vida vivida com presença e uma vida executada com eficiência. Vi 2 versões de mim mesma à frente, não como imagens nítidas, mas como sensações, como atmosferas. Uma carregava o mesmo peso que eu carreguei até aquela tarde, só que mais denso com o tempo, mais automatizado, mais distante de qualquer coisa que não fosse o próximo prazo. A outra tinha uma leveza que eu não conseguia descrever, mas que reconheci imediatamente. Era a leveza do menino que me olhou aos 16 anos. Era a leveza de Rodrigo rindo encostado numa parede. Era a leveza da minha mãe me colocando para dormir com aquela voz que eu esqueci. Não era uma escolha que me foi apresentada. Era apenas informação. A mais honesta que eu recebi em 36 anos. E então a força veio. Não foi gentil. Não foi gradual. Foi como ser dobrada de volta para dentro de algo que se expandiu além de qualquer limite que eu conhecia, comprimida de volta para os contornos de um corpo com dor e peso e a textura áspera de um airbag no rosto e o som de sirenes ao longe se tornando mais próximas. Abri os olhos. O para-brisa estava partido. Vidro em toda parte. O volante estava mais próximo do que deveria. Uma dor no lado esquerdo do tórax que eu depois descobriria ser 2 costelas fraturadas e uma contusão pulmonar. Sangue no dorso da minha mão direita que eu não conseguia explicar de onde veio. E havia uma clareza absoluta, imediata e completa, sobre cada coisa que eu vi nos segundos anteriores. Não desbotou. Essa é a diferença de uma memória de sonho. Não desbotou nem naquele momento, nem nas horas seguintes, nem nos dias, nem nos meses. Está aqui agora, inteira, enquanto eu conto isso para você. Os paramédicos chegaram. Alguém ligou pro resgate. O outro motorista, um homem de uns 50 anos que avançou o sinal vermelho sem perceber, distraído pelo celular, saiu do carro com ferimentos leves. Eu precisei ser retirada com equipamento especializado. No hospital, Rodrigo chegou antes mesmo de eu ser transferida pro quarto. Não sei como ele soube tão rápido. Ele me disse depois que sentiu algo, que pegou o telefone para me ligar exatamente no momento em que o hospital ligou, os 2 eventos com segundos de diferença. Acredito nele. Quando ele entrou no quarto e eu vi ele, eu chorei. Não pela dor, não pelo susto, não pelo alívio de estar viva. Chorei porque eu vi ele de verdade com a mesma clareza da revisão,
Pela primeira vez em muito tempo. Vi o quanto ele esperou ser visto de volta. Não disse nada disso naquele momento. Tava machucada demais, medicada demais, processando demais. Mas ele viu algo no meu olhar porque ficou quieto por um tempo longo, sentado na cadeira ao lado da maca, segurando minha mão sem precisar preencher o silêncio com palavras. Foi o primeiro silêncio confortável que eu permiti em anos. Fiquei 5 dias internada. 2 dias em observação pela contusão pulmonar, 3 dias de recuperação monitorada. Foi o período mais longo que eu fiquei parada desde a faculdade. No primeiro dia eu tentei organizar o que vivi, catalogar, estruturar, encontrar a lógica. Velha formação. No segundo dia eu parei de tentar e simplesmente deixei que estivesse lá inteiro, sem precisar ser explicado. Liguei para minha mãe no terceiro dia. Perguntei o que ela tentou me contar naquela tarde anos atrás quando eu disse que estava atrasada. Ela ficou em silêncio por um momento, surpresa, acho, com a especificidade da pergunta depois de tanto tempo. Então ela me contou. Era algo simples. Uma história sobre a avó dela que ela lembrou naquele dia e quis compartilhar. Nada urgente. Nada que mudaria o curso de nada. Mas importava para ela. E eu tive pressa demais para perceber. Fiquei na linha por 2 horas ouvindo minha mãe falar. Sobre a avó dela. Sobre a infância dela. Sobre coisas que eu nunca perguntei e que ela nunca ofereceu porque eu nunca pareci ter tempo. 2 horas que eu não dei em 36 anos. Saí do hospital numa segunda de manhã. Rodrigo me buscou. No carro, no caminho para casa, eu disse o que precisava ser dito, não tudo de uma vez, não com a articulação perfeita que minha formação me habituou a buscar, mas com uma honestidade que eu aprendi a custo muito alto a não evitar. Disse que eu vi coisas. Disse que não conseguia explicar como ou porquê. Disse que vi, ele realmente vi, e que vi o quanto eu estive ausente mesmo quando estava presente. Disse que não sabia exatamente o que mudaria ou como, mas que algo mudou de uma forma que eu não tinha como reverter mesmo se quisesse. Ele ficou em silêncio por um tempo. Então disse: eu sei. Eu vi no seu olhar no hospital. Não precisou de mais do que isso. Voltei ao trabalho 6 semanas depois. A Fernanda tocou tudo durante minha ausência com uma competência que me fez perceber, entre outras coisas, que eu subestimei minha equipe durante anos por não conseguir largar o controle. A audiência daquela sexta-feira foi adiada, naturalmente. Quando finalmente aconteceu, 3 semanas depois, eu estava presente de uma forma diferente. Não mais eficiente, não menos preparada, mas diferente na qualidade da atenção. Uma das minhas assistentes comentou depois que tinha algo diferente na minha postura. Não soube nomear o que. Eu soube. Não me tornei outra pessoa. Essa é a parte que as pessoas às vezes esperam ouvir e que não é verdade. A transformação dramática, a vida completamente reinventada, a advogada que larga tudo e vai morar numa cabana na floresta. Não foi isso. Continuo sendo advogada. Continuo rigorosa, detalhista, exigente. Continuo acordando cedo e trabalhando muito. Mas aprendi a diferença entre estar num lugar e estar presente num lugar. Entre executar uma vida e habitar uma vida. A colisão durou menos de 1 segundo. Os paramédicos estimaram que o impacto aconteceu e terminou numa fração de segundo antes de os veículos pararem. Uma fração de segundo no tempo físico. O que aconteceu dentro dessa fração não cabe em nenhum modelo que eu conheço. Não como advogada, não como pessoa que passou a vida construindo argumentos baseados em evidências verificáveis. Tem pesquisadores que dedicam carreiras inteiras a entender experiências como essa, a relação entre consciência e tempo, entre identidade e corpo, entre o que chamamos de vida e o que pode existir além dos seus limites. Não tenho uma resposta. Mas aprendi a ficar confortável com essa ausência de resposta, o que, para alguém que construiu uma carreira inteira sobre a capacidade de construir respostas sólidas, é talvez a mudança mais radical de todas. O que eu sei é o que vi. Vi minha vida inteira em menos de 1 segundo. E o que me ficou, mais do que qualquer imagem, mais do que qualquer memória específica da revisão, foi a sensação do que importa de verdade quando o tempo para e o ruído desaparece e resta apenas o essencial. Não eram os processos ganhos. Não eram os contratos fechados.
Não era o apartamento no bairro certo nem o título na firma. Era a voz da minha mãe que eu esqueci. Era o riso de Rodrigo encostado numa parede. Era a mão da minha irmã que eu magoei e que anos depois ainda segurava a minha. Era tudo que eu deixei passar com pressa demais para perceber que estava passando. Esse segundo me devolveu uma vida inteira. E eu não pretendo desperdiçar nenhum dos que ainda me restam. Tem uma pergunta que fica depois dessa história. Não sobre vida após a morte, sobre vida antes dela. Sobre o que você está deixando passar agora, nessa semana, nesse mês, com pressa demais para perceber. Não precisa responder aqui. Mas vale carregar a pergunta. E se quiser continuar explorando essas histórias, o canal está aqui. Inscreva-se e volte quando a próxima estiver pronta.